Muitos canais têm surgido no YouTube para divulgar as ciências. E, de certa forma, isso é um bom serviço, visto o tamanho da ignorância que a gente carrega e nossos vieses cognitivos. Mas, todavia e porém, percebe-se também que esses canais estão enviesados e buscam algum sentido para poder dar margem ao que acreditam sem muita pesquisa. E devido a essa falta de perspectiva, tanto nas ciências quanto nos meios esotéricos, venho apresentar esse vídeo. Salve humanidade, eu sou Michel, psicólogo especialista, e sobre especialidades na psicologia e em outros ramos acadêmicos que acabam atravessando os nossos estudos psicológicos, pois sim, também precisamos nos adentrar na biologia, importante também nos campos das esferas sociais que acabam tendo suas cartografias e geologias. E vou fazer um parâmetro simples de observação aqui. Estou gravando numa madrugada devido à alta sonoridade capital que se passa nessa cidade, mas por isso, todavia, você que já é inscrito, deixa sua curtida aí, seu like, e também tente divulgar caso o assunto seja interessante. Para você que ainda não é inscrito ou inscrita, cogite se inscrever e, se caso gostar do vídeo, curta até o final. E antes disso, um recadinho aí para quem começou a seguir o canal por causa dos ramos das esferas otacoides. Não se preocupe, pois já estou descrevendo um vídeo sobre Berserker e suas camadas simbólicas. Em breve estará aí, caso você já esteja assistindo e o vídeo já esteja disponível. Será algumas coisas bem obscuras e outras bem iluminadas para a mente de vocês que buscam nas artes o encontro com a filosofia. Bem, vamos lá. Já se percebe em alguns canais, isso não só em canais, autores de antigamente também faziam isso, sobre tentar descartar as antigas ciências, ditas ciências ocultas, misteriosas, devido à forma que elas foram descritas, né, através muito do desenvolvimento perceptivo, inconsciente também, ou intuitivo, digamos assim. Por exemplo, alquimia, sobre a astrologia, colocando sobre a perspectiva dos mistérios e da mística como algo fora daquilo que estava começando a entrar nos parâmetros das ciências modernas, das ciências mais, digamos, exatas, empíricas, mas até aí tudo bem. É importante a gente também ter essa elaboração das ciências empíricas, de forma que a gente tem sim certo conforto, certo desenvolvimento tecnológico, certas coisas que vão dando parâmetros, mas claro, né, que vão ter os gastos, os desgastos capitais e do lucro, que acabam também tanto luxo para nós, quanto pobreza, miséria, destruição dos meios ambientes, lixo, acúmulo de lixo. E com isso uma grande mudança nos climas da nossa natureza. Mas tudo bem. Então vamos começar divagando como que se faz essas ciências tão empíricas, tão exatas, que descartam as intuições, os meios místicos e também alguns desvios que acontecem, que sim a gente precisa observar a pseudociência, né, tomando conta nessas esferas capitais e destruindo a saúde mental de muitas pessoas. Mas vamos começar desde o início, ou talvez não, vamos começar em pequenas partes. A milenar alquimia, por exemplo, é retomado seu conhecimento entre o século XIII e XV através da redescoberta das tábuas de Esmeralda, porém sofre algumas alterações na imensa era das impressões, ali no início de 1900, mais ou menos, com a publicação dessa obra que você viu aí do Kybalion, que nada tem a ver com as inscrições de Thoth, de Hermes, mas claro que uma coisinha ou outra acaba tocando no parâmetro, por exemplo, o entendimento do universo que vibra. Daí tem toda aquela analogia a observar toda a composição atômica
e materialista como grandes vibrações cósmicas desde o início do Big Bang. E daí começa essas pseudo-elaborações de que aquilo é hermético, que foi Hermes, que foi Tote. E não é bem assim. A própria Tábua de Esmeralda tem um texto bem curto de entendimento alquímico, ou seja, uma passagem do entendimento da natureza de forma simbólica para os processos mentais, de forma a elaborar a mente ética, a mente passível da curiosidade, de se tornar sempre jovem na questão de ser pesquisador, querer conhecer mais. Inclusive, Jiddu Krishnamurti fala muito sobre isso, tento deixar algum vídeo sobre leituras dele por aí, e também dessa capacidade de entendimento dos fenômenos de ascensão dos lados masculino e feminino da mente, aquilo que depois na psicologia e alquimia, que você também viu um pedaço do livro aparecer ali, diz também sobre como a gente ter esse pleno desenvolvimento ao tentar observar o nosso inconsciente a partir das impressões que a gente tem do externo para o interno, ou do interno para o externo, depende de como que funciona a elaboração da libido, né, dessa energia do prazer de viver, e não só sexual, tá, freudianos? Ainda chegaremos em vocês aí, mas nessa questão de poder se reconhecer como forças da natureza, que não tem a ver mais com isso que está sendo muito divulgado aí nessa pseudagem coach, quando falam que você, mulher, está sendo muita energia masculina, você, homem, está sendo muita energia feminina. Inclusive, para quem estuda psicologia profundamente, vai observar ali que a gente tem que encontrar. Tem assim, não no sentido de ter, explorar, né, capitalizante de novo, mas a gente tem que se encontrar nos fenômenos femininos dos aspectos masculinos, do homem, e também a mulher também se reencontrar nesse feminino, mas também se observar nesses aspectos masculinos, porque ambos são integradores. E quanto mais a gente dicotomiza essas coisas, mais a gente se adoece, mais a gente fica com a saúde mental cada vez mais imposta a regimes que nada contribuem com o nosso desenvolvimento saudável enquanto humanidade, né? Enquanto um eterno retorno, citando Nietzsche, para quem gosta, para a natureza que realmente deveria ser aquilo que pertence a gente. Mas então tá, eu falei que ia falar um pouco sobre, ficou meio estranho, sobre as especializações, por exemplo. Eu tendo a me reconhecer por causa desse âmbito capital como um psicólogo junguiano, como alguém que faz a interpretação dos sonhos, estudo aspectos simbólicos cada vez mais profundamente. Eu acho que eu tô ficando até meio doido com isso, mas enfim, não tô ficando doido não, viu? Inclusive a loucura pode ser boa, mas então, sobre essa coisa de ter que se identificar num certo rótulo, eu diria mais aproximadamente como Jorge Bichuet uma vez falou. Jung, ao menos para mim, né, não vejo isso para todos. Tem muita gente que fala Jung citou desse jeito, então é desse jeito que se interpreta sonho e não sei o quê. E vamos lá, né? Assim, Jung é um grande companheiro, né? Jorginho já dizia, como um grande companheiro que a gente pega ali e redescobre uma forma de observar. Inclusive Jung, quando pega ali textos que estavam sendo passado ali na Europa muito barato sobre alquimia, e ele vê através do outro trabalho empírico que ele já tinha desenvolvido, que inclusive foi o que fez ele se aproximar de Freud, uma obra assim de experiências médicas que ele estava aplicando o parâmetro psicológico. Quando ele pega aqueles conteúdos alquímicos, ele vê que todos complexos simbólicos e outras coisas que iam surgindo nos sonhos, nas artes atuais, por mais que as ciências duras tivessem tentado retirar nos últimos séculos, outras coisas terem sido queimadas pela Inquisição da Igreja. Será que Igreja e ciência moderna trabalharam junto, apesar que, né, os renascentistas vão falar que odiavam a religião? Sei não, hein? Mas fica aí a dica para você estudar. Enfim, naqueles tratados alquímicos que depois passaram a ser muito caros, né? Mas daquelas elaborações, Jung também começa a buscar nas origens dos símbolos cristãos e pré-cristãos sobre como recuperar
um certo incentivo imaginário que pudesse dar impulsão às produções mais artesanais, naturais, de forma de uma sobrevivência mais saudável, de adaptação, como ele gostava de dizer, da nossa psique ao mundo. Ele começa a buscar isso nos gnósticos, né? Então, já para algumas pessoas já fica meio obscuro, mas a própria gnose em si, ela tem capacidades de elaboração e observação psíquica para, através de rituais simples aos mais elaborados, para trazer essa vida saudável e manter uma mente também mais saudável, mais acessível a esse lado espiritual que é a nossa mística, que é o reencontro com a natureza, como eu já disse em outros vídeos por aí. Enfim, vou deixar também linkado no canal Viveca, da professora Alaia aí, para quem quiser saber mais um pouco dos parâmetros. Vou deixar sobre Maria Madalena, contos muito interessantes, para quem já vem com toda essa perspectiva preconceituosa, que fica novamente dicotomizando as coisas, ao invés de tentar criar um caminho do meio, uma elaboração mais capaz de observar como estamos conectados com esse mundo. Inclusive, essa conexão vem nos tratados depois, futuros, que já era elaborado ali no Oriente, a rodo, tá, gente? Mas vem dos tratados depois de Spinoza, que é muito usado, inclusive, no ramo acadêmico ou nas pessoas ateias e ateus aí. E eu digo isso com propriedade, porque eu já participei da LIS, já fui membro ativo e depois comecei a desligar. Hoje eu nem sei se a LIS existe, será que ela ainda existe? Depois pesquisem aí, vai, tira o dedinho aí no Google aí, me disse a LIS, a Liga Humanista Secular do Brasil, ainda está em pleno funcionamento, inclusive fazia bons trabalhos, mas eu lembro que Spinoza, por exemplo, é usado muito pelo esse pessoal para falar sobre esse processo da não existência de Deus. Nietzsche também, muito usado, né? Porque tem aquela famosa frase que ele simplesmente joga na cara que nem os religiosos gostam, mas os ateus gostam, mas não, ele é louco. Mas é aquela famosa frase que Deus está morto, Deus morreu pelas ações dos homens. Inclusive leia Zaratustra de Nietzsche, para ver se é só isso que ele fala, porque também fica muito enviesado para quem só usa essa frase de fachada. Mas vamos lá. Inclusive, há uma frase alterada de Epicuro para satisfazer o ego, que diz: somente a razão torna a vida agradável, retirando as falsas concepções e opiniões que perturbam a mente. Porém, daí, essa razão usada por Epicuro, Heráclito, filósofos antes dos pré-socráticos, toda essa razão era conhecida como logos, uma chama ulterior, universal, que constrói toda essa dinâmica de vida. Esse logos, que depois passa a se chamar razão, pelo viés científico. A partir de agora vou usar muitos ismos, né, para se referir ao academicismo, ao cientificismo também, ao misticismo. Daí, então, se operam essas lógicas a partir do logos, como se ele fosse só uma base de operação da razão, da racionalidade. Nietzsche já começa a criticar isso ali em suas obras sobre essa racionalidade que não mais é aquele logos criativo. Nietzsche começa a mostrar que a academia começa a se tornar um academicismo de repetições, de apenas textos. E, assim, isso já passando lá para frente, porque Spinoza também reflete sobre os afetos, que demora muito tempo. Inclusive, ele é muito referenciado, né, como eu já disse. Só que se esquecem que Spinoza, Isaac Newton, até o Einstein, eles usam de muita referência de certos aspectos religiosos, porque aquelas filosofias antigas que se tornaram as fontes da religiosidade e aquela mística também, que é uma busca pelos mistérios da natureza, desses antigos, essas observações que foram sendo construídas ao longo de milênios, todas essas coisas, elas formam processos intuitivos na nossa mente. Mas daí a gente já entra em alguns tipos psicológicos, mas só para referir, a Isaac Newton estudava muito Cabala, estudava muito a mística cristã, então ele tem um texto, né, que se refere ao hermetismo, e até o senhor Einstein
coloca ali em algumas referências a deusa Kali, da transformação caótica primordial. Mas vamos então fazer outro regresso, porque isso é uma hipótese assim que eu aponto, que até essa compreensão do logos, essa palavra da razão, ela vinha de mistérios que muitos povos helênicos ali, os gregos antigos, iam ser iniciados no Egito, e essa palavra pode ter uma fonte ainda anterior, então, ao conceito que depois se generaliza nas filosofias ocidentais que dizem ter iniciado na Grécia, né? Mas as fontes apontam cada vez mais que esses grandes estudiosos, Platão, Pitágoras, todos tiveram iniciações ali no Egito. Pois bem, mas o que isso tem a ver? Que daí Merleau-Ponty faz um apontamento sobre as ciências estar se transformando em algo que tenta deduzir uma materialidade e se afasta daquilo que seria ciências humanas, o aspecto do conhecimento, do acúmulo de conhecimento, que quando se trata do corpo humano, da psique humana, Merleau-Ponty mostra dali que não tem essa ciência crua e que vai se adevastando para dentro dessa racionalidade. Aí sim a gente chega nessas críticas nietzschianas, apontamentos spinozistas. É tanta referência que fica parecendo até meio banal, mas a psicologia analítica que o Jung ensina mostra a importância de pegar essas referências para entender na dimensão. E a partir dessa crítica é interessante que já nos anos 50 já se desenvolviam os estudos de física teórica e mecânica quântica ali na Europa, né? Tanto que Jung troca Freud com um físico, o Poincaré, o Heisenberg, não lembro. Se você tiver na fonte da pesquisa aí, deixa nos comentários. Ou Planck, tanto faz. Mas enfim, aí trocando essas cartas, porque já se observava que aquilo que foi se transformando na tal revolução científica, aquilo que foi se transformando num aspecto de laboratorial, né, de coisas de uma fonte mais estéril, mais para poder saber sobre a causa, o efeito, a causalidade das coisas, se mostra já muito estranha para o conhecimento. Tanto que a física teórica ela tem essa observação sobre o espaço e o tempo não se apenas dilatar linearmente, né? Tem toda uma questão que se entrelaça. E nesse entrelaçamento, né, pode ser chamado de entrelaçamento quântico, inclusive, mas toma cuidado com esses termos, porque mecânica quântica não é simplesmente deduções óbvias, assim, são racionais, ao ponto de todo mundo achar que pode pegar ali, bater uma carteiradinha e criar um clube místico. Mas, enfim, essa questão de emaranhamento do tempo começa a se parecer com aquilo que Jung via que não tinha mais uma causalidade da coisa, que como tinha um movimento de conexão, assim, esse emaranhamento, né, eu acho que é a melhor palavra, ele vai e mostra a partir da psicologia da sincronicidade, que também é um termo muito usado ignorantemente, né, as pessoas acham que só de ver coisas assim, mas às vezes pode ser. Vou deixar no viés da dúvida, deixa aí por enquanto. E tem esse aspecto de uma fuga dessa realidade higienista que vai sendo criado, né, que depois se desemboca nessas questões psiquiátricas que criam campos de concentração ali para colocar os excluídos, os marginalizados ali e criar essa moçoroca de achar que ia criar uma higienização da sociedade. Tanto que a psicologia que vai sendo desenvolvida a partir dessa questão científica, behaviorismo, né, que depois desemboca na terapia cognitiva comportamental, eles começam por esse viés de tentar induzir, conhecer, né, o experimento do intelecto humano a partir do cérebro nesses comportamentos isolados e fechados. E
acho que é bem óbvio, né, observar que qualquer ser humano tem uma interação social, tem uma conduta do ambiente que é muito estranha. Algumas pessoas simplesmente sempre viveram em cidades grandes, outras em lixões, outras em favelas, outras em cidades rurais, outras... E enfim, então não tem uma conduta particularmente exata para se conhecer. E não que isso também não seja ruim, porque alguns aspectos cerebrais depois desenvolvidos pela neurociência vai sendo realmente confirmados, mas a partir disso começa a tentar uma medicalização da psicologia, digamos assim. É importante a gente conhecer a psicofarmacologia, é um curso muito interessante, mas de qualquer forma, nisso de tentar se parecer com a medicina moderna, vai se criando naquele âmbito pessoas que simplesmente davam avals judiciais. Tanto que a questão de falar que essa adultização da criança começa com esse movimento, porque eles começam a falar do bom comportamento, que criança deveria estar assim, se não estiver assim, elas logicamente tem algum problema de disciplina cerebral e não sei o que, e medicamento e terapia, né? Muito bom ver assim, né? Aí começa todas essas mendicância de TDAH e autismo que a gente tem hoje em dia. Mas a vias de fato também tem a questão sobre o comportamento também, né? A gente ter comportamentos simplesmente deduzidos por questões comportamentais cerebrais, né? Biológicas, como, por exemplo, uma coisa que é vista na medicina, da importância de falar do não se fazer xixi durante o banho. Isso daí sim é um behaviorismo, é um desses comportamentalismos aí que se cria, porque à medida que a gente envelhece, a musculatura esfinctorial, né, os esfíncter, aquilo que segura o xixi e o cocô, começa a ficar mais relaxado, né, no envelhecimento. E se você começa a ter essa indução da urina durante o banho, o barulho da água ali vai se transformar num comportamento, e quando você tiver mais velho, já com a soltura do esfíncter ali, quando houve um barulho de água caindo, alguma coisa, já vem o comportamento, preciso mijar. Então toma cuidado com isso daí e outras coisas, e observe que sim, a gente tem comportamentos repetitivos, tendenciosos, enviesados, ideológicos, e todas essas características que se transformam. Aí voltando nessa questão junguiana, então Marie-Louise von Franz se apresenta em uma de seus seminários, que depois vira uma obra, né? Acho que 3 obras e tal, dos seus seminários ali. Ela aponta uma questão muito óbvia que chegou agora, mas que antes não era óbvio, sobre o universo sempre ter tido uma característica tridimensional nas ciências exatas. Sim, a tridimensionalidade do universo, de ver, né, sobre altura, largura, volume, isso nunca foi questionado durante as ciências modernas que foram se desenvolvendo ali, mas ela foi induzida por Johannes Kepler, um desses cientistas da racionalidade ali inicial, muito bom inclusive também, mas ele foi induzida durante muito tempo. A partir de quando a física moderna, aliás, física clássica do Johannes, né, quando a física moderna atual começa a perceber que ainda tem uma 4ª dimensionalidade, o tempo, esse deslocamento do espaço que vai se transformando em tempo. Atualmente tem mais deduções no livro Universo numa Casca de Nós, por exemplo, muito bom de ler, do Stephen Hawking, mostra que a física já chegou à dedução de 10 dimensões e que na matemática ainda tem a probabilidade de ter uma 11ª dimensão desses emaranhamentos aí, mas quando chega nessa observação que não é só 3 dimensões, todo o universo já tinha sido criado, né? Então as construções, observando esse parâmetro, né, de dimensionamento, o desenvolvimento do trânsito, essas coisas, já começou a se transformar num luxo tão comum que as pessoas simplesmente não questionavam e falavam, é isso mesmo, universo, 3 dimensões. Só que na hora que tem o confronto com esse aspecto, se pegam as leituras antigas de Johannes Kepler para entender por que sempre pensou que o universo tinha 3 dimensões.
Aí esses estudos, inclusive, eram muito traduzidos, né, no Instituto Jung ali, de Zurique. Então, por isso que Marie-Louise von Franz tem acesso a esses textos também. Mostra ali, então, a questão de que Johannes Kepler simplesmente falava que se Deus é trino, logo o universo tem 3 dimensões. Caramba! Muito bom, hein, cientistas? Vocês são muito lógicos e... tá, entendi. Eu não estou descartando a ciência, não. Como eu já disse, eu gosto da parte científica. Questões que esses jovens místicos começam a colocar aí, de enviesar muito os estudos antigos. Mas, enfim, nessas observações, então, Jung traz a alquimia para a psicologia, observando que ali, mesmo que tivesse projeções de aspectos sombrios, de vulnerabilidades das pessoas daquela época, por falta de um conhecimento mais técnico, né, que só vem a se desenvolver na ciência moderna, realmente, e por essas projeções, muitos alquimistas tentavam mostrar uma certa qualidade técnica, material, mas Jung mostra que tinha mais essa questão de uma metafísica, digamos assim, né, de um aspecto psíquico, que era muito interessante e já era as formas de psicoterapia primitiva e derivava depois, ele vai ter um entendimento de conhecimentos alquímicos anteriores, de processos iniciáticos gnósticos, e se for para pegar aí para trás, só vai indo. Mas, enfim, esses processos, então, eles têm uma certa característica de retirar esse cientificismo que vem sendo instalado, de querer essa hipermedicalização, roteiros para enquadrar como deve ser a psique, como um comportamento simplesmente material cru, né, da matéria crua. Claro que isso vai abrir voltas para se falar, então, que de um espírito, um negócio assim, pode abrir espaço. Mas essa verdadeira mística a gente simplesmente não consegue compreender sendo tão materialista e não consegue também compreender se ficar muito preso a ilusões de uma superação simplesmente básica daquilo que é um ser humano. Mas, assim, para não se alongar muito, que já está bastante longo o vídeo, para não se alongar muito, então, indico essas leituras que eu já falei, indico também um que fala sobre essas revoluções científicas transformarem muitos aspectos de problemática, né, para a atual sociedade, em Yuval Noah Harari, né, muito criticado por muitas pessoas, vejo que outros assim são bastante conhecidos no exterior, mas mesmo assim quer brigar com as obras do cara, sendo que ele mesmo deixa também descrito, né, para quem lê as obras, ele deixa descrito ali sobre que é um aspecto do imaginário dele, que ele consegue observar isso. E quem consegue usar esse imaginário consegue compreender, né? Como se fosse criando roteiros de animes, de mangás, assim, na mente, sabe? Quando você vai induzindo, você consegue compreender. Só que é importante você também conhecer, né, sociedades, né? Das pessoas riquinhas, aí, os pobres premium, né, as classes que são desfavorecidas pela pobreza. Outro problema que vai se enviesando no academicismo é isso, né, de tentar mudar termos, aí, tô de olho em vocês. Mas, enfim, Noah Harari, ele acaba descrevendo muito bem, sim, ele deixa claro que são aspectos imaginários e dá para entender como que vai se dissolvendo essas pequenas escolhas que vão transformando a conduta humana, né, em escolhas às vezes pensadas, outras muitas tomadas por simplesmente essa fé em achar que você tem que estar certo, que foi o que foi conduzindo a ciência até hoje. E ele vai mostrando esses aspectos, assim, nessa literatura dele, de uma forma que a gente consegue compreender muitos vieses ilusórios que a gente vai se construindo, inclusive nos nossos relacionamentos. Se quiser saber sobre isso, aí deixa nos comentários que eu faço um vídeo sobre relacionamento também. Inclusive, vou lançar o vídeo sobre tipos psicológicos dentro de uma obra mística chamada Tarot, e lá vai ter sobre relacionamento, se você tiver
dúvidas e problemas sobre a sua testosterona alfa ou a sua negócio lá, ovulação da fêmea, né? E além de Yuval Noah Harari, indico muita leitura na Cabala, pois para nós aqui ocidentais é importante compreender dessa mística que vai se desenvolvendo, depois se transforma no proto-cristianismo, ali dos gnósticos, e depois vai se desenvolvendo assim, ainda tem critérios na nossa imaginação, mesmo que a gente tente se afastar muito disso para criar uma base higienizada, um laboratório perfeito da razão. Mas enfim, indico estudos cabalísticos porque essa observação sobre 10 dimensões e uma possível enésima ali, uma 11ª dimensão, já era muito bem descrito pelos cabalistas modernos também, né, que já deriva dos judeus da Espanha para cá. Indico essas literaturas, pois aí vai conseguir começar a compreender como tem essa dinâmica da ciência que deriva da arte e a arte que aprimora as ciências e vai se transmutando, se perpassando pelo calcinato depois de ter sido queimado até se transformar nas cinzas alvas daquela matéria em negrume, ou seja, retirada ali o rubedo, a essência filosofal, aquilo que é a verdadeira ciência, que é se conectar novamente com os mistérios da natureza e transformação interior. Muito obrigado para você que assistiu esse imenso vídeo até aqui. Lembre-se de deixar a sua curtida aí e até a próxima alucinação enteógena.